que eu, como sempre, quase sempre eu me esqueço. Agora eu me lembrei. Então, a gente vem ao mundo, a gente tem a atenção capturada. E aí nós aprendemos a ter medo, nós aprendemos, em consequência disso, a reagir ao mundo, a buscar a autodefesa, né? A autodefesa do corpo, a autodefesa da nossa integridade. Então, nós reagimos, nós nos tornamos competidores. Enfim, tudo isso que é necessário para se viver nesse mundo passa a nos envolver. Então, nós passamos a viver em função desses condicionamentos. Nós passamos a viver em função dos conceitos que estão nesse mundo, né? Das definições que estão nesse mundo, e passamos a viver em função dos condicionamentos. Condicionamentos de crenças, né? Crenças são aquelas coisas que as pessoas acreditam, né? Não apenas as crenças religiosas, mas a crença de que a vida é difícil, a crença de que é preciso competir e atropelar os outros para conseguir as coisas, a crença de que a gente tem que guardar, né? A crença de que a gente tem que se apegar nas coisas para não perder, a crença de que a gente tem que ter uma vida estável no sentido material, então tem que ter um emprego definido para se aposentar, a crença de que a gente precisa de alguém para viver junto, para nos dar equilíbrio. Quer dizer, existem muitas crenças, né? Então, nós estamos tomados por essas crenças. Essas crenças estão na nossa mente. E nós vivemos tudo aquilo que está na nossa mente. Nós nos conduzimos pelo mundo pelo que está na nossa mente. As nossas expectativas, né, as nossas reações, tudo isso vem da mente, dessa mente condicionada pelo mundo. Então, despertar é sair desses condicionamentos. Esses condicionamentos implicam em medo e sofrimento. Então, sair do sofrimento é sair desse condicionamento mental, de tudo aquilo que compõe esse modo de viver, né? Que a gente aprendeu e dá continuidade. Então, isso que é despertar. Então, para despertar, para sair disso, a gente não precisa conhecer todo tipo de meditação. A gente tem que usar aquilo que é mais prático, aquilo que é mais comum, aquilo que é mais natural. Então, a gente pode iniciar essa prática apenas trazendo a nossa atenção para o aqui e agora. Então, o comum da meditação para o despertar é a gente prestar atenção em uma âncora, né? Quer dizer, é aquilo que vai fazer com que a gente fique atento, que a gente fique no presente. E o que mais se usa nesse sentido é a respiração. É prestar atenção na respiração. Então, para que isso ocorra, a gente tem que ficar sentado, né? De uma forma confortável, ereto, de uma forma relaxada, né? Confortável. Pode fechar os olhos ou ficar com os olhos abertos. E
apenas prestar atenção na respiração. Então, inspirar de forma profunda, preenchendo todo o abdômen, da forma mais natural e profunda, preenchendo o abdômen, e expirar da mesma forma. Então, manter a atenção na inspiração, na pausa dessa atenção, né, da inspiração, e na expiração. O que acontece quando nós estamos atentos a isso? Fatalmente, vêm pensamentos. Também vêm emoções. Vêm dores no corpo. Vem coceira. Vem vários movimentos para que nos tire dessa atenção. Né? O pensamento, as emoções é o mais comum, mas aí vem também sutilmente as dores, as coceiras, né? Às vezes vem dores assim bem agudas, né? Não sei se vocês que meditaram já perceberam isso. Às vezes assim parece que está enfiando agulha em algum lugar do corpo, né? No peito. Quer dizer, são formas, né, que o campo astral em que a gente está mergulhado, né, que o ego está, né, falando o nome ego, né, que é esse conjunto de pensamentos, né, essa identificação, tem para nos tirar da atenção. Porque a nossa atenção, ela foi capturada, ela foi roubada pelas necessidades, né, que foram projetadas sobre nós, pelos medos que foram projetados sobre nós. Então, a prática básica, que leva vários nomes, né, dá-se vários nomes a isso, é essa. É apenas observar, né? E apenas prestar atenção à respiração. Eu estou falando da respiração como uma âncora, né? A que está mais fácil de acessar, né? Pode ser também uma âncora visual. Então, essa prática é uma prática de atenção e de concentração. A gente vai ficar concentrado na respiração. Nós podemos fazer isso diariamente por 30 segundos. Parar, né? Relaxar, ficar atento ao corpo, né? E à inspiração e à expiração. Existem práticas de meditação que eles falam em 21, né? Contar 21 vezes, né? A respiração, inspirar e expirar 21 vezes. Se você fizer a inspiração e a expiração 5 vezes, você já vai notar, já vai sentir um relaxamento. Agora, se você der continuidade, contar 21 vezes, você também vai continuar concentrado, né? Você está contando, fazendo uma contagem. E se você perde a contagem, é sinal que você saiu da atenção.
Então, você retoma a contagem a partir do 1. Então, essa é uma prova, né? É uma prova, é um desafio. Então, a gente vai, inspira, expira, né? E tenta chegar nas 21 vezes. Não conseguiu, parou no 5, volta no 1. Não conseguiu no primeiro dia chegar nas 21 vezes, tudo bem, né? Com certeza vai haver uma evolução nesse processo, tá? O que está se buscando aí é que você retome a atenção. Não deixe a sua atenção ser levada pelos pensamentos, porque é o que normalmente acontece. A doença do ser humano é estar envolvido pelos pensamentos, é estar dominado pelos pensamentos e pelas emoções. Quer dizer, não estar no ser, estar nos pensamentos. Existem essas duas realidades, né? O ser, que é a consciência pura, né? É a pura energia de onde tudo provém e que nós acessamos. E existe essa consciência limitada, que é a consciência limitada pelos pensamentos e pelas emoções. A nossa atenção capturada. Então, a gente está fazendo uma prática no sentido de nós nos tornarmos, retornarmos a ser donos de nós mesmos. Espera aí. A minha mente, ela não vai ser dominada mais pelos pensamentos. A minha mente não vai ser mais levada pelas emoções. Eu não vou ser mais levado pelas emoções. Eu vou ter o controle sobre as emoções. Então, essa é a prática fundamental. A partir daí, podemos dar continuidade, porque esse é o início, né? É o início da liberdade. É o início da libertação dessa escravização que nós sofremos, que os nossos pais, que nossos avós, né, que nossos antepassados viveram, que é o de não estar ligado à amplitude da consciência, mas estar limitados, né? Estar dentro da caixinha do pensamento limitado, da mente limitada. Então, o despertar é expandir, é sair das limitações. Essas limitações dos pensamentos e tal chamam de ego, né? Quando a gente fala é um ego e tal, a gente acaba denominando, a gente acaba dando, eu sinto assim, né? Você acaba dando vida a um personagem. É o ego, o meu ego, né? Eu prefiro não chamar a toda hora, pelo menos, de ego, né? Quando falam em ego, eu uso a terminologia. Isso é o ego. O ego é esse conjunto de pensamentos e de emoções e de experiências passadas e de frustrações e de traumas, né? Que nós carregamos até hoje. Então, a proposta do despertar é a libertação de tudo isso. Bom, essa prática, com o tempo, a gente pode expandir, porque nós estamos fazendo o trabalho de atenção, né, focalizada, né? A gente está, na realidade, com foco, né? Com foco. Então, foco, no caso, da respiração. Então, a gente está concentrado. Esse é o início do processo de meditação. Nós podemos expandir isso
nos desconcentrando. Certo? Então, a gente pode praticar a meditação numa sequência, ao invés de estar focado em uma âncora, a gente abrir a mente. Ao invés dos olhos estarem focados num ponto, que é também uma âncora, concentrados em um ponto, a gente abrir a visão e abrir a mente e expandir e ficar atento à audição, à visão, o que nos leva ao aumento da percepção. A gente deixa de estar concentrado na respiração, mas a gente está com o radar, né? Com o radar aberto, com o radar ligado. É uma prática relaxada. Você relaxa a visão e abre. Os ouvidos, eles não ficam presos a um som, que é uma forma também de âncora, né? Você ficar ligado num som, como uma âncora, ou a visão, ou o som, ou a respiração, né? Mas você abre os ouvidos, né? Você fica aberto e suscetível a tudo aquilo que está acontecendo, aberto. E essa é uma prática maravilhosa. Porque você vai perceber, né? Você vai ter a sua percepção aumentada e você vai sentir, você sente uma diferença incrível. Parece que não é apenas 180 graus, parece que é mais que 180 graus. Porque você ouve passos, você pressente ações que estão nas suas costas. Na realidade, a percepção não abre 90, né? Até 180, que parece que visualmente não é possível, né? Nem chegar no 180. Mas a sua percepção, ela faz todo, né? Em todo o seu campo, você passa a perceber. Eu estive assim, já vivenciei isso em situações assim, bastante difíceis, né? Eu estava em um banco durante um assalto. E só eu, num banco lotado, com filas extensas, né? Quando formava aquelas filas enormes do banco, eu ouvi o assaltante lá no caixa, gritando com o caixa, pedindo para passar dinheiro para ele e tal. E todo mundo como gado na fila, ninguém percebendo nada. Todo mundo ligado nos próprios pensamentos, nas suas próprias emoções, e ninguém percebendo o que estava acontecendo ali. E do meu lado tinha assaltante armado, mostrando a arma, fechando a porta de entrada do banco. E pessoas querendo sair do banco e começando a gritar com o assaltante que estava armado e mostrando a arma. E pessoas começando a entrar em pânico. Então, vocês vão perceber essas coisas, né? À medida que você pratica a meditação, você vai tendo essa percepção aumentada. Eu caminhando assim em lugares desconhecidos, onde aparentemente não tinha ninguém, de repente eu percebia
alguma coisa acontecendo atrás de mim. Eu virava e tinha ali uma pessoa, né, atrás de mim. Situação que eu não perceberia se eu estivesse envolvido pelos pensamentos. Isso a gente vai conquistando com a prática. Então façam, né, comecem por esse básico de sentar e ficar atento à inspiração e à expiração. Usem a âncora. Fiquem presentes, né? Quando você está meditando, você está presente. Está usando uma âncora, mas você está presente. Vem o pensamento, deixe o pensamento passar. Não interfira no pensamento. Você não vai parar o pensamento. Os pensamentos são compulsivos. Nos ganharam através dos pensamentos. Então, eles estão na mente. Não se preocupe com eles. Não procure reter, né? Não procure impedir que eles apareçam, que eles vão aparecer. As emoções, a mesma coisa. Deixa a emoção aparecer. Deixe até que ela se manifeste. Não impeça que ela se manifeste. Mas não deixe de ficar atento a isso. De repente vem aquela tristeza, né? Aquela angústia e tal. Não saia da sua âncora. Não saia da sua âncora. Apenas preste atenção naquela emoção. Perceba aquela emoção agindo. A tristeza agindo. Se for o caso de você deixar abrir, né, totalmente e chorar, né, ficar num estado mesmo de emoção, de forte emoção, incontrolável, mas deixe que ela se manifeste, mas procure manter essa capacidade de observação. É isso que vai fazer diferença. Você vai perceber que aquele eu que está sofrendo ali é um eu composto de pensamentos e de emoções aprendidas. Isso não é você. Isso é um programa. Nós somos programados pelos pensamentos e pelas emoções. É um trabalho, gente, né? E mesmo que você não esteja meditando, né, naquele momento, vem uma emoção, retorne. Passe a prestar atenção na respiração e passe a observar a emoção. Eu vou dar continuidade, mas a Bárbara, você estava dizendo alguma coisa, Bárbara? Pode colocar. É porque eu lembrei que também uma vez me passaram um exercício bem bacana, que é fazer isso, mas de repente caminhando. Né? Você tá num lugar assim, que seja sossegado, foca uns metros e vai até o lugar onde tu focou, assim, concentrado, né, na respiração, sentindo principalmente a respiração e no alvo, né? E depois ouve tudo, tipo, abre tudo, repara em tudo. Bem esse exercício que tu comentou, assim, que é muito legal fazer andando também. Sim. Agora, toda vez que eu vou caminhar, eu não consigo mais não fazer isso durante um tempo, porque quando tu foca, parece que tudo vai embora, já tem você. É muito engraçado, assim, eu tenho essa sensação, pelo menos. Parece que só tá eu caminhando, assim, sabe? É uma paz
porque eu não ouço mais nada quando eu foco e estou ali naquela âncora. Aí quando eu saio daquilo, aí vem os barulhos, vem tudo, e daí aumenta mais, aí eu senti que aumenta mais a percepção, né? Quando você começa a ouvir tudo mesmo. Então é um exercício muito legal também de fazer andando. Sim, sim. Tudo bem. Eu ia falar sobre a meditação andando também, mas é muito legal você ter colocado. Você sai da âncora, né, da concentração, e você vai para a atenção plena. É o que é chamado atenção plena, né? Que você abre, você fica atento a tudo, né? Então, como lembrou a Bárbara, né? Você não precisa. A meditação sentada, ela é a mais comum, né? Mas isso você vai passando para a meditação andando, que é uma prática também que você pode desenvolver, tá? Estando concentrada, você pode fazer aí na sala da sua casa, né? Que é o de você estar ereto, né? Caminhando, né? Bem posicionado para caminhar, e caminhar lentamente, prestando atenção nos seus passos, a forma como seus pés estão plantados no chão, a forma como eles vão dando os passos, né? Pisando, dando continuidade aos passos. Quer dizer, mantendo essa atenção, fazendo isso de uma forma lenta. Então, você pode dar 10 passos até a parede, né? Por exemplo, né? Dentro de uma sala, de um cômodo da sua casa. Você dá 10 passos e presta atenção nos seus pés, no movimento das mãos, de forma relaxada, né? Não vai estar marchando, né? Você vai estar caminhando, né? O objetivo não é militar, o objetivo é civil. É caminhar tranquilamente, estando atento aos movimentos do corpo. Isso é muito legal de fazer também. Faz em casa, dá 10 passos num determinado sentido, né? Retorna, né? Vira para o outro lado, retorna, dá mais 10 passos, vira novamente, retorna. Você pode fazer isso aí durante 5 minutos, 10 minutos, mantendo a atenção. É uma prática muito legal. E na rua, fazendo caminhada, isso que a Bárbara faz, né? Você vai estar já, né, com uma certa prática, você vai caminhar mantendo a atenção plena, estando atento ao que está acontecendo ao redor. A percepção aumenta muito, né, Bárbara? Você ouve sons que normalmente você não veria, percebe pessoas, tudo. Animais, os sons mínimos, assim como os sons mais altos, mais distantes. Então, aumenta a percepção grandemente, né? O que faz com que aumente a nossa capacidade de estar no mundo, né? E de se defender, né? Não é esse o propósito. Mas uma pessoa atenta, ela não entra em canoa furada, né? Se você percebe todos os movimentos da pessoa que está com você, você se percebe naquele processo, você não é enganado. Você não se coloca em perigo. Porque você está desperto.
Não é a emoção que está levando, não é o pensamento que está te levando para um caminho. Aqui próximo a Bauru, a chuva comeu o asfalto, né? Perto de uma ponte aqui na região. Então ficou um buraco. A prefeitura colocou lá uns tubos e tal para as pessoas não passarem. Mas mesmo assim as pessoas veem aqueles tubos, desviam dos tubos e continua. Só que próximo da ponte está um buraco enorme. O que aconteceu? 2 casos já de pessoas que morreram. O cara está totalmente desatento. Mesmo com os tubos impedindo, ele desvia do tubo e continua vai pegar o viaduto. E cai num buraco e bate na cabeceira do viaduto, do concreto. Aconteceu isso há umas semanas atrás, aconteceu de novo essa semana, um morreu na hora, o acompanhante em estado gravíssimo. Quer dizer, aconteceria se a pessoa estivesse desperta? Não aconteceria. Tantos acidentes, né? Tanta violência, não aconteceria se as pessoas estão despertas. Então, a meditação, ela propicia isso, né? Coloca a vida em nós mesmos, né? Amplia a percepção dos nossos sentidos de forma geral. E essa atenção plena você leva para todos os momentos da sua vida. Em geral, as pessoas se alimentam comendo com ansiedade. A maior parte das pessoas comem de forma ansiosa. Nem mastigam direito, né? Vão comer, vão jogando comida praticamente dentro do corpo. O que propicia a atenção plena? Antes de comer, o que você vai fazer? Você vai, né? Todos os seus sentidos podem ser utilizados ali. O seu olhar, o olfato, né? E depois, né? Você vai o gosto do alimento, né? Cada alimento tem um sabor próprio. Então, comer, né? Mastigar, sentir o sabor, sem pressa. O que vai acontecer? A pessoa vai comer menos e vai se alimentar muito melhor, porque o corpo vai assimilar o alimento. Ele não vai ser jogado dentro dele, processado, não. Né? A partir da saliva, da degustação, né? O organismo vai recebendo esse alimento. E no intestino, as vitaminas, né? Os minerais, né? Eles vão sendo aproveitados da melhor forma possível, né? Então você se alimenta realmente. Ao invés de 2 pratos, a pessoa passa a comer 1 prato, né? Menos que 1 prato. E se alimentar muito melhor do que quem come de forma compulsiva. Então, a meditação, que é a atenção plena, a gente pratica toda hora. Vai lavar um prato, né? Olha um momento importante para você praticar a atenção plena. É o estar presente. Tudo tem, né? O tato é um dos sentidos que a gente aproveita muito mal, né? O budismo leva isso assim, da forma mais ampla possível, né? Que é o de transformar todo momento em um momento grandioso. Então, o momento de lavar o prato é um momento grandioso. Ele passa a ser um momento de grande satisfação.
pessoa vai estar presente naquele processo. Vai sentir a água, vai sentir o prato, né? O tato que está ali, né? Toda aquela percepção, né? E não vai estar capturado pelos pensamentos. Ao dirigir, ao fazer qualquer trabalho, né? Todos esses são momentos de atenção plena. Pode falar, Meire, quer falar? Isso, Rubira. Eu queria acrescentar uma coisa que eu estou percebendo, eu venho nesse processo há anos e de percepção, de ficar mais presente, e eu percebi que mudou a frequência da minha energia. Eu antes mas mudou radicalmente. Então, eu estou diante da comida e eu não tenho mais a compulsão. E eu mudei até o paladar para coisas com alimentação mais frugal. E antes eu cortei refrigerante, eu não preciso mais de muita massa, eu não preciso mais salgado de jeito nenhum quase, bolo recheado, sabe essas coisas que antes eu me empadurrava? Agora tá assim, tô realmente, eu estranhei ontem, eu estava num café com a minha mãe e minha irmã, ela me deu um bombonzinho, eu falei, eu realmente não estou sintonizada com esse chocolate. Não que eu não coma, mas eu percebo que mudou a vibração. Eu me alimento para me nutrir e não por causa dos pensamentos. Eu era extremamente compulsiva. Sim. Em geral, as pessoas são, né, compulsivas, né, em relação à alimentação, em relação a tudo, né. E vai acontecer isso, né? Você melhorando, né? Essa capacidade de sentir o gosto, né? Você reduz o sal, porque você vai sentir aquela agressão do sal em quantidade, coisa que antes você não percebia, porque você comia o sal, depois comia o açúcar. Porque o excesso de sal, você depois precisa de um excesso de açúcar para compensar. Então você ficava naquele jogo, mais sal, mais açúcar, mais sal. Né? E se você passa a comer de forma lenta, né, através da atenção plena, se você está comendo uma comida salgada de forma exagerada, você não vai se sentir bem. Porque há um desequilíbrio ali, você percebe um desequilíbrio. A tendência é a gente viver de forma equilibrada, de forma balanceada, né? Sem os excessos, sem os polos. É o caminho do meio, né? Você se alimenta, mas não se alimenta de forma exagerada, né? Você trabalha, mas você trabalha de forma atenta. Então, você não se sobrecarrega. Você percebe, né, quando você está se sobrecarregando e faz uma pausa. O que acontece? Você trabalha menos? Não, você se torna mais produtivo. Porque se você retorna para o ser, né, você vai trabalhar, pode trabalhar num tempo maior e todas as ideias, né, toda a consciência, ela passa a surgir de uma forma muito mais, você vai ter uma percepção maior em relação aos insights, né, a intuição, né, os insights que vão surgindo e tal, né, você faz o caminho mais curto para as coisas. Então, o trabalho ele se torna muito mais produtivo. Você faz mais em menos tempo.
é só fazer o teste, né? A Bárbara vai fazer o teste, né, Bárbara? Não, assim, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção depois que eu comecei a praticar esse exercício da presença, né, e tentar, foi isso, foi o trabalho, foi, assim, hoje, se alguém me falar, eu não tenho tempo para fazer isso, eu penso, será? Porque, assim, quando a gente trabalha na presença, é impressionante, é como o Vira falou, você está tão naquilo, né? Você está presente, está fazendo aquilo mesmo. Você não tem retrabalho, é muito difícil. Porque tu tem poucos erros, porque tu está presente naquilo. Tu não está naquilo e pensando em outras coisas, né? Tu finaliza as coisas. Tu começa, tem o meio e tem o fim das coisas, né? Se antes eu tinha 20 janelas abertas no meu computador, fazia 3 trabalhos ao mesmo tempo, tipo, hoje eu vi que não. Se eu eu começo um trabalho e termino o trabalho. Começo outro trabalho, termino outro trabalho. E isso é libertador, né? Você está presente ali, prestando atenção e fazendo, e principalmente terminando, porque você não tem interrupção, sabe? Se tem interrupção do pensamento, tu não te apega, mas continua naquele trabalho. Depois, e anota, né? Porque às vezes daí o que acontece? Vem o pensamento de, eu tenho que fazer aquilo. Aí eu vejo se está anotado. Aí eu anoto. Aí eu relaxo e continuo fazendo o que eu estou fazendo. Porque eu tiro todas as coisas da minha cabeça tipo, eu vou anotando o que eu preciso fazer, eu anoto tudo. Tem uma lista, que é uma coisa que daí eu também aprendi com a presença, foi isso, assim, de ter anotado para não ter na cabeça, porque a cabeça não vai te lembrar quando tu vai precisar fazer, né? Mas o papelzinho lá, anotar o negócio, eu consigo lembrar. Então, foi assim, o que mais me chamou a atenção foi no trabalho, assim, foi impressionante. Hoje eu rendo muito mais, não tem nem e dúvida. A qualidade do trabalho? Da qualidade do trabalho. Tipo, sei lá, se eu trabalho 1 hora, se eu trabalho 1 hora, eu rendo mais do que antes eu trabalhava 5 horas. Sabe? Eu rendo a mesma coisa em 1 hora hoje. Porque eu consigo estar focado naquilo, né? E melhora o resultado também, né? Com certeza. O trabalho sai com mais qualidade, né? Com certeza, né? Com certeza. E a pressão também é engraçado, né? Por exemplo, se alguém fala assim, Bárbara, eu preciso de um negócio agora. Ou então daqui a 5 minutos. Quando eu estou na presença, eu consigo fazer em 5 minutos esse trabalho. Antes eu me desesperava, eu pensava, meu Deus, não vou conseguir agora, meu, caraca. Não, eu falo assim, então tá, vamos fazer, então faço. E acabo no tempo certinho, sabe? Consigo enviar e tá tudo certo. É impressionante, gente, olha. A Bárbara é uma liberdade total, assim. Aí o testemunho da Bárbara, né? Que bom que você tenha colocado, né? Então, pessoal, a minha intenção aqui, assim, não é tratar o tema meditação no sentido acadêmico, né? Passar, assim, informação sobre todo tipo de meditação, né? Não tenho nada contra outros tipos, né? Mas o que eu percebo, né, e isso que é importante, é que esse formato é o formato mais natural, né? É o de estar presente. Como eu disse, né, na questão lá, nas questões anteriores, é o de estar presente. E estar sempre presente, né? Estar sempre presente. O Eckhart Tolle fala no poder do agora, né? Ele chama a atenção de estar no poder do agora, que é o estar presente, estar na presença.
Quando você está presente, você está na sua presença, né? A sua presença se manifesta. O ser em você se manifesta. Então, esse é o segredo, né? O que mais eu poderia falar sobre essa questão, né? Quem colocou a Aline, né? Deixa eu ver aqui. Precisa muito dessa concentração, né, Aline? Então, eu diferenciei concentração da atenção plena, né, Aline? A gente está concentrado quando a gente está fazendo uma determinada coisa, né, objetiva, né? Quando a gente tem um foco numa determinada coisa, isso a gente está concentrado, né? É uma forma de estar presente também, né? Você está fazendo uma operação qualquer, está fazendo um tricô, você está, né? Em crochê, qualquer atividade, né? Você está concentrada naquilo. Então, toda a sua atenção está vindo para aquela ação. É uma capacidade que nós temos, né? De nos concentrar num determinado objetivo. Depois nós falamos de abrir, né? A atenção. Abrir a mente, abrir a inteligência, né? Se tornar vulnerável, aberto a tudo que possa surgir em seu campo. Então, isso é atenção plena. Isso é meditação. Tá? Esse estar presente é a meditação. A gente utiliza as duas coisas, né? A concentração, o foco em uma determinada coisa, e a atenção plena. Quando a gente está atento a tudo. E essa nossa atenção a gente leva para toda atividade, né? A gente pode se concentrar em toda atividade também. Né? Ficou claro a definição de concentração e meditação, Aline? Ficou sim, Manuel. É que até estava ouvindo aqui pensando quanto que eu preciso evoluir nos dois sentidos, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de estar presente em uma coisa só, ficar concentrada naquilo. Eu sempre estou fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. E você faz bem as 5 coisas ao mesmo tempo? É legal? Como que é? Não, eu sinto que eu fico muito estressada, muito cansada no final. Como eu trabalho por conta, né? Então eu sinto aquela obrigação de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Mas muitas vezes eu vejo que não foi produtivo, muitas vezes não dá certo, eu acabo levando mais tempo para fazer por conta dessa ansiedade de fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não sendo positivo. E fica brava porque não deu para fazer, dá um chute na porta. É isso. Então, bom, a qualidade de vida muda muito, né, com isso. Eu perguntei se você fazia bem as 5 coisas, porque a mulher, o homem, né, ele tem assim uma maior necessidade de fazer uma coisa por vez, né? Eu vejo por mim, né? E a mulher parece que faz mais coisas ao mesmo tempo, né? Ela tem uma capacidade, pelo menos colocam isso até como uma vantagem, né, da mulher, né? De fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, a questão é essa, até que ponto isso não é desgastante, não é improdutivo, né? E o seu depoimento, nesse caso que você colocou, ele é improdutivo, né? Ele é desgastante. Mas eu reconheço que as mulheres
E acho que tem uma percepção maior e tal. Eu também eu vejo isso como uma qualidade da mulher que o homem não tem, né? Tá mais... E a mulher, ela é mais receptiva, né? Ela é mais aberta, né? Enquanto o homem, ele é mais reativo, né? Mais protetor, né? Ele é mais travado. Então, acho que tem essas coisas que estão de certa forma, ligadas, né? Rubira, Oi, posso colocar uma coisa? pode. É aquilo que eu te falei no início. Eu estou um tanto surpresa comigo, porque eu fui nesse processo há anos, mas eu sei que é um processo. Mas aí eu fui pega de susto com questões pessoais, familiares, um tanto graves, e que, bom, aí eu fui, os pensamentos vieram, e eu fui pega. O ano passado foi do ser para o ego, do ego para o ser, o ano todo, até que o ser começou a vir, o observador começou a vir naturalmente. Mas eu tenho me percebido com eu confesso, uma trava mental. É uma trava, eu não tá, olha, eu sei, eu me observo, eu, eu, eu sei observar, ficar na respiração. Inclusive, lembrei esses dias no livro do Eckhart, que ele fala, feche os olhos e pergunte a si mesmo, qual será o meu próximo pensamento? Isso é o primeiro exercício de observação que eu aprendi. Feche os olhos e pergunte, né, qual será seu próximo pensamento. Imediatamente o foco da mente condicionada vai para o observador. Mas eu estou estranhando isso, mas eu acho que eu vou continuar treinando a, a meditação. É um treino. Dá para você colocar isso de uma forma mais clara? O que eu poderia dizer é o seguinte, né? No caminho do despertar, né, chamando isso de caminho, o fato de nós começarmos a despertar, né, e ter a experiência do despertar, que é maravilhosa, não nos coloca como despertos, né? Porque exige esse trabalho, essa prática constante. Então, a gente vai estar fazendo isso no sentido de desenvolver essa nossa capacidade, né? Mas a gente vai estar vivendo altos e baixos. Quando a gente se lembra, a gente está tranquilo, né? A gente vai para o ser, né? A gente faz a prática da meditação, a gente está bem. De repente, a gente sai no mundo, né? E tem essa queda. Ou vem uma emoção. Então, tudo isso faz prática, faz parte do trabalho de despertar. Existe até uma fase que que é, de certa forma, assustadora, né? Mas é uma coisa que pode acontecer, que na tradição o pessoal chama de a noite escura da alma. Quer dizer, meditadores, pessoas que ficam anos meditando e tal, de repente pode cair num processo da noite escura da alma. Porque vem tudo aquilo que se acumulou, né, na sombra, coisas até de outras vidas, né, vamos dizer assim, né? Coisas assim que você não sabe até de onde vem. A gente chama de outras vidas, né? Mas faz parte da sua origem celular, né? A noite escura da alma. Então, é importante a gente saber disso para a gente não se desesperar.
são coisas que podem acontecer, né? Então, o fato de aparecerem travas, aparecerem assim, emoções, que às vezes a gente achava que não existia, ou que já tinha superado, isso faz parte do processo, né? Isso faz parte do processo. Eu tenho lido alguns livros assim, muito interessantes quanto a isso. Quer dizer, grandes meditadores. Eu não sei se vocês viram o filme lá, Sansara, né? Que está no YouTube agora. Mas começa dessa forma. Desde criança, a criança foi levada para um templo budista e se tornou um meditador, né? E ficou 3 anos meditando, sozinho. Então, o filme começa dessa forma. E o que acontece? Ele cai no samsara, né? Ele cai depois na roda da vida e da morte. Ele faz, quer dizer, ele comete todas as coisas que uma pessoa que nunca meditou, né? Que não foi para um templo com 5 anos de idade e tal, faria. Então, é necessário, é muito importante a compaixão. É nós não nos desesperarmos e compreendermos, nos compreendermos, olharmos para nós mesmos, né? E termos compaixão por nós mesmos. Isso pode se tornar uma prática de meditação dirigida, tá? Eu não falei ainda da meditação dirigida, né? Você pode fazer meditação dirigida da maior, de muitas formas, né? Mas tem a meditação dirigida do coração compassivo ou da bondade amorosa, né? Do budismo, né? Em que você vai para esse silêncio interior e visualiza a pessoa, por exemplo, que você está com algum problema. E mentalmente se dirige a essa pessoa. Tem amor a essa pessoa. Tem compreensão a essa pessoa, com relação a essa pessoa, né? Então, é a meditação da bondade amorosa. A prática do coração compassivo, da bondade amorosa, né, que vem a ser o mesmo, né, que é a compaixão, né, a prática da compaixão, ela é libertadora também, e é uma prática dirigida, né, vamos dizer assim, né, você tem uma finalidade em relação a isso, que é destravar, né, esse problema, um problema qualquer de relacionamento e tal. É se dirigir mentalmente a essa pessoa, né? E pedir perdão a essa pessoa, ou dirigir palavras amorosas a essa pessoa, né? Então, essa meditação dirigida que é também uma forma de meditação que pode ser praticada no caminho do despertar. Sim, é mesmo. Então, eu não sei, Neide, se eu de alguma forma respondi, né? Você falou em trava. Eu falei, deixa eu ver. Respondeu sim, ótimo, obrigada. Ótimo. A gente não pode, tem que estar sempre como eu falo, exercitando, praticando. E aí vem, eu consegui hoje já destravar, mas eu estou percebendo e sei de onde vem, porque eu sei eu sei até quais são os pensamentos. Então, abra, permita que eles existam, né? Permita que eles se manifestem naturalmente e só observe, deixe eles para lá, deixe eles irem, né? Isso. Porque o nosso grande problema é a nossa resistência, né? Esse é o grande problema, né? Os pensamentos, as pessoas, né? As emoções. Então, a gente tem que deixar que isso se manifeste.
Porque isso tudo está lá no inconsciente, né? Ele está comprimido no inconsciente, né? Que é a sombra. São emoções, são sentimentos, né? Que a gente... Olá, Verônica, namastê, viu? Muito bom que você tenha pegado. Gratidão Obrigada, pela sua presença. obrigada. Cheguei ao final, mas vou ficar aqui ouvindo quietinha. Mas você podia Boa ter noite chegado, a você podia ter todos. Eu chegado agradeço antes, muito. né, Verônica? Não consegui hoje, infelizmente, ou felizmente, né? Muito obrigada, muito obrigada. Então, nós temos que nos liberar, né? Isso é o autoconhecimento verdadeiro, né? Quando se fala em autoconhecimento, é conhecer o que rola na nossa sombra, né? No nosso inconsciente reprimido, né? Saber o que rola, o que são os pensamentos, que pensamentos são esses, né? Esse é o autoconhecimento. Na meditação também, uma coisa assim interessante, à medida que a gente observa, né, os pensamentos com essa prática que nós falamos, né, até agora, muitas vezes é uma prática do budismo também, a meditação reflexiva. Você meditar a respeito de um tema, de um determinado assunto que está te preocupando. É você permitir que ele exista em sua mente e você refletir sobre ele, sem julgamento. Essa é uma prática também de meditação. Uma outra prática é o autoexame. É examinar, né? Porque às vezes tem coisas que vêm, principalmente quando a gente está se livrando de certas coisas, né? Porque a prática da meditação, essa prática, a gente vai se livrando de certas coisas. A gente vai... Aquele sentimento que alugava a cabeça da gente, né? Aquela emoção e tal, ela vai ficando com uma cor menos forte, né? Ela vai se apagando aquilo. Mas ela, de repente, ela ressurge. Às vezes a gente está muito bem, às vezes a gente está num dia maravilhoso, mas de repente vem uma lembrança de alguma coisa que começa a ter roubagens, né? Então, o que é interessante aí? Você examinar, essa é a palavra, né? Você examinar. O que é examinar? É você perguntar, por que surgiu esse pensamento? Por que surgiu essa emoção? Essa é uma prática que é interessante, né? Que eu faço, que me deu assim permitiu com que eu me livrasse de muita coisa. Porque tem aqueles dias assim que você está muito legal, está muito bem, pô, e não tem motivo para vir aquele baixo astral, não, né? Conscientemente não tem, mas aquilo surge. Por que surge? Porque ainda faz parte da sua sombra. Você pensa que se livrou, mas ainda não se livrou. Então deixa se manifestar e, poxa, mas está tudo bem. Por que surgiu esse pensamento? Por que me veio esse sentimento de raiva? Ou de ciúme? Ou de inveja? Né? Ou de raiva? A Aline está colocando, né? Que isso acontece, né? Olha, a partir da prática da meditação, Aline, você vai ser muito bom porque você vai estar superando isso, né? Vai estar superando, com certeza, isso.
Então, nesses momentos, está tudo bem, né? Está tudo bem. Mas, de repente, vem aquele sentimento querendo tirar você daquilo. De repente, você tá bem com um parceiro, por exemplo, né? Uma parceira, com um parceiro, está tudo legal, mas, de repente, vem, assim, um sentimento de que você não deveria estar legal. Você não merece isso. Por exemplo, né? Eu estou dando um exemplo. Você não merece estar bem. Você não merece estar bem com aquela pessoa. Ou você está bem com aquela pessoa, tem alguma coisa errada. Quer dizer, aquele sabotador, né, que está dentro da gente, sabotando a nossa alegria, a nossa felicidade. Por exemplo, ou vem a raiva de alguém, né, em relação a alguém. Mas é muito comum vir o sabotador também, né? Eu citei o sabotador, né? Às vezes você está bem no trabalho, está dando tudo certo, mas aí surge uma dúvida, né? Puxa, mas será que, né? Vem aquela coisa, eu devo estar sendo desonesto, né? Eu estou bem, eu estou ganhando dinheiro, acho que eu estou sendo desonesto. É um exemplo, né, do que pode acontecer, né? O sabotador vem e fala, você não merece isso. Então, o que você faz? Examina. Espera aí, não caia no baixo astral. Respira, né? Presta atenção na respiração, retorna para o ser, né? E pergunta, examina, de onde vem isso? Vem um pensamento ou vem uma outra emoção, pergunta novamente, de onde, mas por que vem isso? Né? Você vai estar examinando, você está examinando todo o processo, você está fazendo um caminho ao contrário lá, né? Tem a prática lá da terapia, como é que fala? Da terapia de outras vidas e tal, né? Que faz um retorno, né? Você vai estar fazendo um retorno nesse caminhar que nós tivemos, né? Que é uma coisa que acontece. A gente identifica, a gente está apagando essas memórias. Então, quando a gente olha para aquilo que se manifesta naquele momento e examina, vai lá no túnel do tempo, né? E vai achar lá você provavelmente, né? Na juventude, alguém te falando alguma coisa nesse sentido, ou na adolescência, ou na infância, uma reprovação de alguém, né? Do pai ou da mãe, dizendo você não merece ser feliz, você não merece estar bem, você está sendo desonesta, né? Pode vir uma memória. Você vai estar se lembrando de tudo aquilo que está na mente, encadeado na mente. Então, examinar faz parte também desse trabalho. Tá ok? Ok. Estamos aqui há mais de 1 hora, né, Bárbara? Deu mais de 1 hora já, né? Bárbara, se você podem colocar alguma pergunta, né? Podemos continuar. A Aline quiser perguntar, a Verônica, a Ney, Bárbara. A Elizabeth não ficou, deve ter caído a conexão, né? Terminamos 21h21. Oi? Horário bom. Terminamos às 21h21, 21 horas e 21 minutos. Certo. Aí lembra da meditação, 21 inspirações. Você quer colocar o banner? Está fácil para você colocar o banner, Bárbara? Ah, sim, peraí.
Se você quiser, você pode colocar e a gente vai encerrar. Agradeço a presença de todos vocês, conto com vocês na próxima também, tá? Se quiserem colocar alguma coisa, algum gancho para a próxima, tá? Porque o tema meditação foi sugerido pelo César, né? Que não está presente, né? Ele sugeriu a semana passada. Eu pensei na sombra. A gente pode trabalhar com a questão da sombra, que é uma questão fundamental também no processo do despertar. Pessoal, o banner... Legal. É legal, né? Tem umas dicas aí que a gente pode trabalhar com a questão da sombra, tá? Que eu acho que é fundamental. Né? Faz parte disso. E a tradição da iluminação, do despertar, não trabalha com a sombra. Por isso que a pessoa fica lá 3 anos meditando e sai e cai na vida com tudo. Cai nos vícios, cai na reação, cai na raiva. Por quê? Enquanto a pessoa está lá 1 ano no templo meditando, ela não está trabalhando a sombra. Ela está num estado de um certo conforto. Porque ela está no ser apenas, né? Mas ela não trabalhou a sombra. Quando ela volta a focalizar o exterior, ela volta para a sombra. A sombra é um consciente reprimido, inconsciente reprimido. Né? É tudo aquilo que a gente não permite que se manifeste. Por vergonha, por medo. Os ensinamentos cristãos ensinam que a gente não pode ter ódio, não pode ter raiva. Isso é um pecado mortal. Então, o que você faz com a raiva? Você impede que ela se manifeste. Né? Também diz que você não pode ter inveja. Então, o que você faz com a inveja? Você reprime a inveja. Também dizem que você não pode ser feliz. Você coloca sua felicidade na sombra. Que você não pode ser você mesma. Que o seu trabalho não tem valor. Né? Então, aquilo que é autêntico em você não pode se manifestar. Então, você coloca na sombra. Então, aquilo que é tido como defeito e tido também como qualidade, que é qualidade, mas que você impede que se expresse. Então, isso é a sombra. Que se manifesta de vez em quando, né? Se manifesta como doença, se manifesta como corpo de dor, né? Passa a ter um conteúdo mesmo doentio a sombra, né? De sofrimento. E as pessoas se tornam infelizes, né? Porque não são autênticas, né? Ela está reprimindo. Então, tudo que é reprimido, um dia se manifesta como doença. Ou de uma forma violenta. Contra si mesmo. Então, aí, os acidentes, né? Ou violência contra o outro. Matando alguma pessoa, violência no trânsito, etc. Né? Tudo isso é a sombra, né? Então, pessoal, a proposta aí do banner, né, que está no banner, é para que as pessoas que possam, né, contribuir, e essa contribuição tem um sentido de dar sustentação a esse trabalho, né? Tudo tem o custo, né? O fato de estar no ar, utilizando o Zoom, né? Do pessoal estar trabalhando aí, a Bárbara, por exemplo, que realiza um trabalho aí maravilhoso na forma e tal, criando,
imagens, né? Tudo isso tem a sua despesa. Então, a contribuição com a interação vem nesse sentido. A contribuição é para quem está com a possibilidade de contribuir e faça isso de coração. Então, tem a proposta, né, por interação de R$ 5, 3 propostas, né, a síntese de 5, a abertura de 15, a abundante de 30, que vai permitir que outras pessoas participem e mesmo que não possam contribuir também tenha o seu acesso, né, garantido pela contribuição de quem pode um pouco mais. E a contribuição mensal também está aí, né, de síntese 75, de abertura 85, de abundante 95. Isso são propostas, né, que a pessoa pode atender dessa forma ou de outra forma, entrando em contato aí no site, né, Bárbara? A forma 144.com, vórtices virtuais. Tá certo, Bárbara? É isso? É isso aí. Então, beleza. Gente, eu agradeço a presença de todos. É muito bom estarmos juntos. E convido para a próxima. Tá? A gente está aí elaborando outras propostas, né? A proposta de um retiro, e que a gente vai trabalhar tudo isso que a gente sugere aqui, né? Mas trabalhar isso no retiro, num ambiente gostoso, de uma forma amistosa, né? Esse é um dos trabalhos. E existem as outras interações também, existe o trabalho da Patrícia Stankiewicz, né? Que também faz interações. A Bárbara também faz interação, né? Num outro dia, né, Bárbara? Na verdade, a minha eu estou montando. Está montando a interação? Mas a Carol faz a interação, na verdade, ela faz a interação de um estudo do Codex, né? O Codex ele é um documento que foi canalizado, ele tem as suas leis, que são leis universais, bem interessante também. É toda quinta-feira, à noite. E a Patrícia com Ser Livre, né? Isso. Então, tá, pessoal, entre na forma, né, no Face e vejam lá, né, todas as interações que acontecem e fiquem à vontade, tá, para participar, dar opinião. Estamos abertos. É isso aí. Gratidão a todos. Obrigada, Alvira. Obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Tchau. Obrigada. E depois eu forneço a gravação aí, tá, gente? Ok. Em torno de 1 hora e meia e tal. Tá no ar. Ô, Bira. Oi. Eu gostaria de saber depois como funciona a forma. Eu preciso voltar a trabalhar. De repente, tem algum caminho. Ah, tá. Vamos começar, Meire. Tu tá no Facebook, né? Tem Facebook? Uhum. Tá, me passa... É Meire do quê? Meire Galvão. Meire Galvão. Tá, eu te acho lá e a gente conversa em box. Ah, eu quero muito. Atuar, ser uma observadora atuante. Perfeito. Perfeito. Pode tirar o banner, viu, Bárbara? Fica a tela toda. Ah, tá joia. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Beijo a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau para todos. Tchau. Tchau, tudo de bom.